as nossas memórias. É isso. Eu não tive. Eu não tenho. Cadê na escola? Eu tô tentando resgatar. Eu não tenho. Não, eu não tenho. Eu tô tentando construir, escavar. Quando eu vejo esse filme, que é de uma realidade americana, porque a gente podia fazer o nosso aqui, brasileiro. He is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done Mostrar o to make an viés example do of que this bad realmente nigga estava so there won't be acontecendo ali anyone like naquele him. momento. Então, pra mim, essa é a memória. Essa é a real memória que não me chegou. Então o que a mídia faz? Ela coloca lá o que ela quer colocar, ela desenha aquilo, joga pra massa, a massa simplesmente absorve aquilo, que muitas vezes é um ponto de vista, entende? E aí é que mora a questão. Por quê? Porque cadê o preto? Onde é que a gente se insere? Nessa memória que ela é cotidiana, que tá aí, que é o conteúdo que coloca. O preto não se insere porque o preto não existe dentro da história, dentro da memória. Porque quando a gente era pequena, quando não tinha nas escolas, falando nada a respeito do negro, a respeito da sociedade negra, a respeito dos grandes feitos das pessoas negras, sejam escravos ou heróis negros como Zumbi, a gente não tinha nenhuma referência histórica a respeito do nosso povo. A construção da nossa memória foi uma construção de memória branca. Porque quando a gente assistiu o documentário Eu Não Sou o Seu Negro, o documentarista, o Peck, ele quer levar a gente ao quê? O que vocês acham que era a intenção dele? Por que é que a gente chegou ao tema memória vendo aquele documentário? Porque era uma memória coletiva de um povo negro? Eu acho. E a gente se identificou com aquilo? Eu acho. Eu acho que é uma memória coletiva. Era um conteúdo que não era acessível, porque não me era permitido falar sobre isso. Nunca me foi permitido debater sobre isso. Era muito comum a normatividade do apagamento da minha história. Porque, por exemplo, eu já conhecia o James Baldwin, dos escritos dele. Eu tenho um livro em casa e eu tinha lido a poesia dele, os ensaios que ele escreve. Foi um amigo que me indicou e eu não conhecia esse autor há muitos anos atrás. Quando eu soube que o documentário era sobre o James Baldwin, sobre os escritos dele, eu quero ver, eu quero conhecer mais esse cara. Porque ele é um cara que era negro, americano, morou muito tempo fora na Europa, era gay, era dramaturgo. Então era um cara, e assim, das coisas que eu li dele, era um cara genial, que tinha um domínio da palavra muito grande. Mas quantos de nós ouviu falar do Baldwin? Quantos autores americanos brancos a gente chega até nós? E por que um grande escritor desse, negro, que viveu aquele período, que era um período terrível nos Estados Unidos, e que era amigo do Martin Luther King, do Malcolm X, e o outro era Medgar Evers. Ele viveu aquele momento histórico e ele estava ali de observador, como é que você falou? Testemunha ocular de todos os fatos. E ele sobreviveu para contar. Entendeu? E ele viu os três morrerem. Fala sobre isso, porque para ele foi contraditório para ele. Aliás, exatamente. Ele porque ele falou assim, caramba, eu preciso estar aqui vivo para contar isso, entendeu? E é exatamente essa relação que ela fala aqui com relação a essa escrita, entende? O quanto que é importante transcrever. A Angela Davis fala sobre isso, né? O que aconteceu com as mulheres que não escreviam? Exatamente. Entendeu? Tipo, é arrepiante. O porquê que abafaram Carolina Maria de Jesus? Por que ela morreu na miséria? Mas no documentário tem os momentos em que ele toma a palavra, que ele estava falando com as pessoas e que ele chama a atenção. Lembra uma frase maravilhosa do documentário? Uma cor, branco é uma metáfora do poder. E ele fala isso para várias pessoas. Poder é um verbo. Ter a capacidade de, ter a possibilidade de. Isso é poder. Quando você tem a possibilidade de alguma coisa. E no mundo. Você acha que a gente teve voz? Voz? Não! Porque se você não tem poder, você não tem voz. Não tem voz. Porque é tipo assim, a gente tá tão acostumado a não ter voz, que na hora que a gente é indagado sobre a voz que a gente tem, a gente se cala. A voz vem bem aqui, voz. Exato. Que é no mesmo motivo. Sabe quando a gente é vítima de racismo? Tá todo mundo aqui empoderado. A gente sabe muito bem como lidar com um movimento de racismo. Tudo bem. Mas aí na hora que a gente é vítima de racismo, como é que a gente lida com isso? A gente não espera que aconteça de fato. Espera aí, capacidade de capacidade de ter a possibilidade de. Então, só que eu acho que mudou um pouquinho. A capacidade isso conceitualmente. A gente tá falando isso conceitualmente. Aqui é intelectualmente. Mas não é isso que o empoderamento hoje em dia traz. Não é esse tipo de poder que a gente tá falando. Empoderamento.
é a ação social coletiva de participar de debates que visam potencializar a conscientização sobre os direitos sociais e civis. Essa consciência possibilita a aquisição da emancipação individual e também da coletiva, necessária para a superação da dependência social e dominação política. Ponto. Eu Já não entendeu entendi, isso? eu não entendi quando você falou que teórico. Não, porque aqui é conhecimento, é o poder do conhecimento, é o poder que traz pra mim isso aqui que a gente está fazendo agora, entendeu? Agora, o empoderamento, que é o que a sociedade, nesse momento, ela tem colocado, é assim, entendeu? Então tem um personagem, uma figura que ele assume lá, ele representa uma marca, ele se torna um youtuber, tem um negro X, um negro Y. Quando eu falo o empoderamento, a rainha e tal, eu entendi que se eu começo a imaginar que eu posso sim ter esse poder e ser uma rainha, para eu ser uma rainha eu tenho súditos. Entendeu? É no sentido de quem é que vai, o que é que eu vou ter que fazer para eu ter esse poder, entendeu? Só que esse aqui é o intelectual, onde eu coletivamente começo a entender. Mas aí você tá falando que você empodera as outras pessoas. Exatamente. Eu digo a ela, você vai lá, põe o seu cabelo, põe o seu brinco, põe a sua maquiagem, seja você mesma, eu empodero ela, eu dou a ela a possibilidade. Então, mas eu posso falar, será? Por que eu dou? Eu acho que todo mundo tem esse poder, gente. Mas ele não sabe. Mas ele não sabe. Exato, mas sabe o que acontece? Aí a gente pode tirar pelo quê? Pelo preto da Casa Grande. Isso. O preto da Casa Grande, ele era o único preto da Casa Grande. Nenhum outro preto poderia ser. Que é a mesma coisa que você fala sobre a representatividade. Sim. Um negro vai. Exatamente. Uma acende. Uma global. Uma que sai na capa de todas as revistas. Exato. Uma que faz tudo. Uma que representa todo mundo. Porque isso foi incutido na gente. Que, tipo assim, a gente não pode nem competir entre pretos. Porque não tem a possibilidade de haver competição. Porque só pode ser um. É você. Aí você acende socialmente, economicamente, tudo, e você representa todo mundo. E aí, por que é que o YouTube está sendo interessante nesse sentido com relação aos negros? Os negros estão começando a se engajar intelectualmente, se unirem, e eles estão se unindo e estão usando uma ferramenta, entende? Para, a partir dessa questão intelectual, desse debate, entendeu? Se empoderar. E aí, pra mim, é esse interesse. Eu tô usando essa ferramenta, que é uma mídia, entendeu? Onde eu tô construindo memórias coletivas, onde eu tô dizendo que esse poder, ele vai além do cabelo. Além da maquiagem. Jesus, eu tô vendo todinha, meu Deus. E aí é isso, eu me engajo coletivamente. Isso é poder. É para além, é para além. A gente usa as ferramentas que eles nos trouxeram. Exato. E a gente se engaja coletivamente, entendeu? É porque a gente... E aí o que a gente tá fazendo com os nossos filhos? A gente tá construindo memória. A gente resgata uma memória nacional para que essas crianças, meninos e meninas, possam construir seu imaginário. Então. E é coletivo. Só porque eu vou combinar. Mas aí trabalhamos com egos. Eu me importo. Então, você chegou onde eu queria falar. Você chegou onde eu queria falar. Aí o ego não é porque é branco, porque é negro, porque é japonês, porque é nada. É do ser humano. É do ser humano. Exatamente. Mas você precisa trabalhar o seu ego. Você precisa. Lide com seus monstros. A gente tem visto isso direto. O que mais a gente tem visto? A pessoa vem com o ego na frente, eu sei, eu faço, eu não sei o quê, e nós... Eu revoluciono, sendo que há 300 anos já tem neguinho fazendo isso. E fazendo muito, né? Muito. Vamos combinar que... E a gente tem que olhar pra essas Martin morreu com menos de 40 anos. Exatamente. Então, galera, Todos eles. 33. Todos eles morreram. Todos eles. E aí você fala assim, antes cara, dos 40 anos. O que eu tô A fazendo? gente fala sobre a Amy, fala sobre o Kurt Cobain, a gente fala sobre o Jimi Hendrix, mas a gente esquece desses líderes também que fizeram história e que abriram caminho. Esses jovens no YouTube, a gente faz esses vídeos falando sobre empoderamento estético, resgate da identidade negra, a gente se reconhece, porque realmente é um ponto muito foda que pega na gente, principalmente mulheres pretas, porque trabalha diretamente com a autoestima. Exatamente, mas aí, então, é isso. Então, são etapas. Então, assim, o Samuel Jackson, ele deu uma fala numa revista eletrônica,
falando sobre um ator que fez um filme que fala sobre o racismo, mas é um ator que é tipo de pele retinta, preto de pele retinta, só que ele é um ator britânico. E ele fez um personagem afro-americano. E aí o Samuel L. Jackson questionou ele de ele não tinha a vivência de um negro afro-americano para falar sobre as questões do racismo dentro dos Estados Unidos. Por um lado, isso é verdade. Isso é verdade, que é a mesma coisa se a Alexandra Lojas vem falar sobre o racismo que ela viveu na França e falar do racismo que ela vive aqui no Brasil. É totalmente diferente. É totalmente, a construção é totalmente diferente. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Mais uma coisa, eu acho que é coerente quando o ator respondeu pro Samuel L. Jackson. Preto é preto em qualquer lugar. Isso é maravilhoso! O projeto da humanidade era nos apagar, era delete. Mas então, extermínio. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Então, gente, a gente tá falando de uma coisa que não aconteceu só lá atrás, entende? É recente, é atual. Preto tá morrendo e isso a gente se reconhece. Com relação ao eu não sou seu negro e essa... Né, o fato de ser lá nos Estados Unidos e qual é a relação que a gente faz com o Brasil, pra mim, nesse primeiro momento, onde eu me reconheci ali, eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Onde eu me reconheci. É isso. A gente se reconhece no filme. E a gente se reconhece no filme porque a gente se reconhece na dor. É que a nossa caminhada... A nossa caminhada é uma luta. Resumindo, esse filme ficou assim, latente. Branco é uma metáfora do poder. Então, estamos falando de empoderamento, mas que poder é este? É o poder intelectual. É o poder onde eu vou para o combate armado intelectualmente. Isso. Se eu entendo qual é o meu papel enquanto negro na sociedade e que coletivamente a gente vai construir e que é junto, meu bem, é quilombo sim. E assim, a gente não pode... quilombo sim. Gente... Não vai rolar você fazer sozinho, gato. Não vai rolar, gato. Não dá. É junto. A gente não pode, e principalmente as mulheres, a gente não pode reproduzir a fala de quem nos oprime. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive.